Realmente a liturgia sempre nos surpreende, e justamente hoje, no dia do chamado, nós fazemos a missa de envio do Victor, né? Então é bonito ver isso, que aquilo que aconteceu há 2000 anos continua acontecendo hoje. E assim é visível para a gente na nossa comunidade, ver que Jesus disse: Simão, André, venham, sigam-me, farei de vocês pescadores de homens. Disse a Tiago, João, e hoje diz também a Victor: venha fazer essa experiência, venha me seguir. E a experiência que Jesus convida para ser realizada é sobretudo a de estar com Ele. Nós vemos quando os discípulos se aproximam no Evangelho de João e perguntam: Senhor, onde moras? Vinde e vede. Vinde e permanecei comigo. Esse é o primeiro chamado de Jesus, de vir, fazer uma experiência profunda com Ele, para então assumir também sua missão. Cada um de nós somos chamados a ser discípulos missionários do Senhor. O que significa o discipulado? É o estar com Jesus, fazer essa experiência profunda de oração, de intimidade com Ele, de amizade com Jesus, para então assumir a sua missão. Porque a missão da igreja, gente, é a missão de Jesus, que a igreja continua no mundo de hoje. O Espírito de Deus continua tocando, suscitando o coração, a vida da igreja, para que a igreja possa ser sinal e presença de Jesus no mundo. Isso é ser missionário do Senhor. Hoje, na nossa liturgia, todos nós somos convidados então a rever o nosso discipulado, a nossa missionariedade na nossa vida e, sobretudo, a nossa relação de amizade e de intimidade com Jesus. É muito bonito que no Evangelho Jesus diz assim: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Um primeiro verbo muito importante é o seguir e depois o fazer. Às vezes a gente fica preocupado: mas como que eu vou anunciar Jesus? Jesus diz aqui: eu farei de vós, eu falarei por vós. O mais importante então é esse discipulado, a abertura de coração à presença de Jesus, porque Ele envia o seu Espírito e o Espírito age verdadeiramente em nós. Às vezes a gente: mas eu não tenho nenhum dom a oferecer, não sei o que fazer, o que eu posso fazer na comunidade, ou como que eu vou anunciar a palavra de Deus no meu trabalho, para os meus amigos. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. É Jesus que fala por nós. Basta colocarmos-nos à sua disposição, aprofundarmos a nossa amizade para com Ele. E aí é interessante que Jesus chama os discípulos onde? Foi na sinagoga? Não foi na sinagoga, né? Foi no local de trabalho deles. Eles estavam lá consertando as redes, arrumando as redes. Depois os filhos de Zebedeu deixaram seu pai Zebedeu com os empregados, estavam trabalhando. É no cotidiano da nossa vida que Jesus sempre quer falar conosco. Mas se a gente não tem o coração aberto à sua presença, a gente não vai ver mesmo o Senhor que nos chama. Então, mais uma vez, é preciso aprofundar a nossa vida de oração e de intimidade com o Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Por isso é tão importante no cotidiano da nossa vida. E esse texto está aqui justamente no tempo comum, por isso. Porque o chamado do Senhor é algo que se torna extraordinário. É um momento muito importante na nossa vida, mas que acontece no ordinário da nossa vida. É bonito, por exemplo, o testemunho de São Domingos Sávio. Dom Bosco ensinou para ele: olha, alegria e cumprir bem os deveres. Assim a gente vive a nossa amizade com o Senhor. Por quê?
Cumprir bem os deveres é transformar o ordinário da nossa vida em extraordinário. Abrir o ordinário da nossa vida para a presença deste Deus que tanto nos ama. E aí a nossa vida é transformada verdadeiramente por Ele. E depois é impressionante a imediatez da resposta dos discípulos, não é verdade? Imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram seu pai e entraram na barca e deixaram seu pai na barca e partiram seguindo Jesus. Imediatamente. O que será que atrapalha a nossa resposta ao chamado de Jesus hoje? Será que eu estou ouvindo o Senhor que fala comigo? Às vezes a gente vem por hábito na missa, mas a gente não deixa a palavra verdadeiramente entrar pelo ouvido e cair lá no coração, para de fato transformar nossas atitudes, nossa maneira de ser, de rezar, de viver nossa amizade com o Senhor. E aí é importante a gente refletir um pouquinho sobre as outras leituras. A primeira leitura nos mostra Jonas, que vai realizar essa missão lá em Nínive, que era a capital da Síria, um país que era inimigo de Israel. Por isso que Jonas não queria realizar aquela missão. É muito desafiador ser discípulo e missionário de Jesus hoje. A gente não pode se iludir, achando que é fácil, né? Não é fácil, é exigente. É fácil manter uma vida de oração diária? Não é, né? Basta ver no nosso dia a dia, às vezes a gente esquece, chega de noite, eu ia rezar o terço hoje, meu Deus, agora já acabou o dia, mas também estou cansado, não vou conseguir rezar, se eu rezar eu vou dormir. E aí é melhor que reze, né? O feito é o melhor que o não feito, não é assim que se diz? Então começa a rezar ali, diz que o nosso anjo da guarda termina quando a gente começa a rezar e dorme, né? Então é importante a gente enfrentar os desafios que acontecem na nossa cotidianidade com a presença de Deus, dar prioridade realmente à presença de Deus, viver as nossas amizades, sempre lembrando, o meu melhor amigo é Jesus. Como é que eu estou anunciando Jesus para os meus amigos aqui? Às vezes a gente não precisa utilizar palavras, mas a minha maneira de ser tem revelado, tem sido sinal da presença de Jesus? Se eu ouvir o chamado dele, isso deve me incomodar. Se não, domingo eu vou na missa e está tudo certo, né? Ou às vezes vou só na Páscoa, ou só no Natal. Então é importante a gente refletir sobre o nosso discipulado, enfrentar os desafios que temos. E aí Jonas, ele passa anunciando e o povo se converte. Olha que surpresa, nem ele esperava isso, porque depois ele vai lá para o alto do monte, se esconde lá debaixo do sicômoro, da sombra do sicômoro, e espera a cidade ser destruída, não é isso? Porque ele queria que fosse destruída a cidade, não é que ele queria que o povo se convertesse. E o povo se converteu, tocou o coração de Deus, e Deus, na sua misericórdia, transforma também a vida de Jonas. Nós começamos hoje o ano da oração, e tem algo muito bonito que o Papa Francisco diz: a oração, se não transforma a realidade que a gente quer que seja transformada, transforma a nossa vida, o nosso interior. E aí as nossas atitudes, forma de ser, vão transformando também essa realidade. Olha que algo profundo. Deus transformou o coração de Jonas, mostrando que a misericórdia é mais importante do que qualquer coisa, pois a misericórdia revela o coração de Deus. E depois da segunda leitura, São Paulo nos recorda que o nosso tempo aqui é passageiro, a figura deste mundo passa, disse São Paulo. A única certeza que nós temos na nossa vida é que aqui neste mundo ela vai acabar, mas para aquele que crê, a vida não termina, é transformada em Deus. E aí São Paulo chama a atenção, ele diz, olha, vamos rever a nossa forma de viver. Às vezes a gente está colocando como ídolo aquilo que não deve ser ídolo na nossa vida. Os nossos relacionamentos, as nossas dificuldades, sofrimentos, até as nossas alegrias, às vezes se tornam as coisas mais importantes da nossa vida, que a gente esquece de Deus. É isso que São Paulo está dizendo. Então viver neste mundo
mas saber que nós somos aqui peregrinos. Nós estamos caminhando em direção ao céu. E como comunidade, nós caminhamos juntos. E aí por isso que Jesus diz no Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho, porque é a palavra de Deus que realmente transforma a nossa vida. Quando eu estava rezando com as leituras, me deparei com algo que me surpreendeu. Não sei se alguém sabia disso também. Mas a palavra paroikoi significa também peregrino. E o que essa palavra recorda a gente? Paroikoi, o que recorda? Paróquia, não é? Nós somos o quê? Paroquianos. Então nós somos o que neste mundo? Peregrinos, que andamos juntos, damos suporte um ao outro, ajudamos na conversão de um e do outro, e na nossa também, para vivermos com o coração já em Deus, no céu. Olha que coisa bonita. A palavra paróquia, ela significa também casa ao lado, é a nossa segunda casa. Nós estamos aqui, nos encontramos para viver como discípulos do Senhor e sermos seus missionários no mundo. Sua presença neste mundo que tanto precisa. Por isso, é tão bonito o nosso salmo também no dia de hoje, né? Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade, Senhor, me oriente e me conduza. O Senhor, Ele é eterno, é o Deus da minha salvação. Ele que me mostra a estrada, e a sua ternura e compaixão são eternas. Olha que coisa linda, gente. Como paroquianos, peregrinos neste mundo, nós verdadeiramente reconhecemos que a ternura, a compaixão de Deus transformou a nossa vida. E é isso também que a gente quer levar conosco para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E por isso, com imediatez, a gente precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, quero seguir-te. Senhor, eis-me aqui, quero seguir-te. Vamos cantar o refrão do nosso salmo? E assim também renovamos o nosso desejo de sermos discípulos missionários do Senhor. Mostrar